Olá, meus amigos. Estamos dando continuidade à nossa breve reflexão em 5 encontros sobre o tema Allan Kardec e os transtornos mentais. Começamos no nosso encontro anterior a examinar com vocês questões relacionadas aos transtornos obsessivos, ou seja, aquelas doenças mentais que estão relacionadas à influência de seres desencarnados. Nós tivemos a oportunidade de definir obsessão, segundo Allan Kardec, como a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Examinamos suas causas, o mecanismo de ação dos espíritos. Hoje nós vamos conversar sobre as manifestações. Quais os sinais e sintomas que nós podemos identificar em uma pessoa que está sofrendo uma ação persistente, nefasta, de uma entidade perturbada, de um espírito que não está bem. E, consequentemente, transfere para o indivíduo a sua condição de perturbação, de mal-estar, etc. Nós vamos ver que essas manifestações são muito diferentes, desde pequenos incômodos até quadros de loucura completa. Allan Kardec, ele não teve muito contato com o tratamento da obsessão, mesmo porque a experiência de Allan Kardec com a prática mediúnica foi de menos de 15 anos. E o interesse do codificador não era tratar as obsessões, era construir elementos para a corporificação da doutrina espírita. Mas ele chegou a ter algumas experiências e aventou algumas possibilidades. No livro O que é o Espiritismo, Kardec vai citar algumas condições que podem estar relacionadas à influenciação espiritual. Por exemplo, impressões desagradáveis, movimentos desordenados, atos insensatos. Allan Kardec chegou a ter contato com indivíduos numa fase inicial da mediunidade que começavam a escrever sem controle, a falar coisas desconexas, que se referiam a determinadas impressões, sensações ruins em determinadas situações, e ele pôde observar que isso algumas vezes estava relacionado à presença, à influenciação desses espíritos. Enfermidades misteriosas que escapam às investigações da medicina. Allan Kardec teve a oportunidade de se deparar com algumas situações na sua prática pessoal ou relatos de amigos de indivíduos que estavam com determinadas doenças que a medicina não conseguia explicar e que foram resolvidas com o afastamento da entidade perturbadora. E quadros de aparência de loucura propriamente dita, como aqueles da comuna de Morzine, conforme nós relatamos no nosso primeiro encontro. Kardec teve a oportunidade, no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, de apresentar uma classificação didática dos diferentes tipos de obsessão. A preocupação maior de Allan Kardec com essa classificação era com aqueles indivíduos médiuns iniciantes. Era a obsessão na reunião mediúnica. E essa classificação ela se importa mais com esse tipo de dinâmica. Segundo Kardec, as obsessões poderiam ser classificadas em simples, subjugação ou fascinação. A obsessão simples seriam os casos mais leves de influenciação espiritual. O espírito causa mais um incômodo, uma sensação desagradável, mas não chega a ser uma influenciação tão grave que retire o indivíduo do senso da realidade. A subjugação, que Allan Kardec também chamou de possessão, embora esse termo ele evitasse usar para evitar confusão com a tradição do passado, mas quando usa, às vezes, ele se refere à própria subjugação. Já seria uma obsessão mais grave, em que o espírito toma conta da casa mental do indivíduo e pode se manifestar por casos de loucura. E, finalmente, a fascinação, que Allan Kardec dizia que era o único tipo de obsessão que não causava sofrimento à vítima, porque o espírito não queria fazer com que ele sofresse, não há vínculo de ódio. O que o espírito queria é manifestar-se aos humanos, demonstrar seu conhecimento, apresentar suas teorias. Então, o que o obsessor faz, nesse caso, na fascinação, é criar uma ilusão na cabeça do médium. O médium não se considera enganado e passa a acreditar que tudo aquilo que ele recebe através do espírito é verdadeiro, é real. E ele, então, ele é enganado, iludido a respeito disso.
Depois de Allan Kardec, nós tivemos alguns pesquisadores que desenvolveram uma notável experiência no tratamento da mediunidade. Nós trouxemos para compartilhar com vocês 3 desses pesquisadores. O Dr. Carl Wickland, que era um médico sueco, que foi morar nos Estados Unidos, inicialmente em Chicago, depois em Los Angeles, formado em 1900, e que durante mais de 30 anos lidou com o tratamento das obsessões e publicou um belo livro, como nós veremos. Edith Fiore, uma psicóloga norte-americana, que tratava a obsessão no seu consultório, nas sessões de psicoterapia. E o Dr. Inácio Ferreira, muito próximo a nós, um médico espírita de Uberaba, que durante 55 anos dirigiu o Sanatório Espírita de Uberaba, um hospital psiquiátrico de orientação espírita, e adquiriu uma experiência, a meu ver, única na história da humanidade. O Dr. Wickland, ele, quando veio para a América, já era casado da senhora Ana, uma jovem que possuía notáveis faculdades mediúnicas e já havia se iniciado em alguns círculos de experiência psíquica ainda na Suécia. O Dr. Carl Wickland forma-se em 1900, ele já tinha alguma simpatia pela doutrina espírita, mas certo dia ele tem uma notável demonstração da imortalidade da alma. Ele havia passado todo dia no anatômico da faculdade, dissecando um cadáver, e ele cuidara particularmente da perna esquerda da dissecação, enquanto outros colegas dissecavam outras partes do corpo. Ele não havia dito à sua esposa que naquele dia ele teria essa tarefa. Pois bem, quando ele chega em casa à tardinha, e quando vai abraçar a esposa, nota que ela sofre uma transformação, o seu faces modifica-se por completo, e ela, assumindo uma atitude agressiva, diz: mas com que direito o senhor está a cortar-me daquela maneira? O senhor e os seus amigos estão me fazendo muito mal. Ele começa a dialogar e o espírito vai dizer: sim, o senhor estava na perna esquerda e o seu colega na perna direita e outro cortava o meu tórax. E ele percebeu que era uma entidade, possivelmente, que vivera naquele corpo e que ainda não se havia dado conta da sua desencarnação. Ele começa, então, a esclarecer o espírito, que ao final se convence e diz: não, tudo bem, eu até perdoo o senhor, desde que o senhor me arrume um cachimbo aí que eu estou louco de vontade de fumar. No dia seguinte, ele vai examinar os dentes do cadáver e nota pelas características da sua dentição que ele havia sido um grande fumante. E ele então começa a desenvolver tarefas espíritas em sua residência, tendo sua esposa como médium. Ele construiu um aparelho que ele chamava de eletricidade estática. Aqueles casos de obsessão muito grave, ele levava o doente ao seu consultório e descarregava ali pequenas correntes elétricas, e isso fazia com que o espírito se deslocasse do doente e pudesse então se comunicar com ele através da sua esposa, senhora Ana, e ele aí esclarecia a entidade. Durante mais de 30 anos, o Dr. Wickland lidou com a desobsessão e, após esse período, escreveu um livro, publicado em 1924, denominado 30 anos entre os mortos. Ele narra as suas experiências, é um livro volumoso, de mais de 500 páginas, escreve muitos diálogos com os espíritos, mas ele vai sintetizar logo no início da obra os principais sinais e sintomas de obsessão na sua experiência. Ele coloca aqui uma espécie de troca de personalidade. O indivíduo assume um comportamento diferente daquele que habitualmente era o seu, mostrando que está ali uma personalidade estranha. Quadros de demência, daquilo que na época se chamava de histeria, até mesmo episódios de epilepsia, indivíduos que assumiam crises que se assemelhavam às crises convulsivas e que, na verdade, se curavam dessas crises quando a entidade desencarnada era esclarecida. Obsessões religiosas e mania de suicídio. Frequentemente, os seus obsessos haviam um caráter religioso, muitas vezes estavam sofrendo a influência de entidades que haviam militado em determinada religião. O suicídio, muitas vezes, ele reparou, eram indivíduos com ideias de autoextermínio e que, na verdade, estavam sob a influenciação de espíritos, muitos deles que haviam sido suicidas. Impulsos extravagantes e caprichos absurdos, casos de indivíduos já numa certa idade que assumem a roubos de mocidade, começam a usar roupas não afeitas à sua idade, comportamentos estranhos, ideias fixas,
Algumas vezes eram decorrentes de obsessão. Cleptomania, o indivíduo que tinha o hábito de furtar, dipsomania, o alcoolismo, a imoralidade, indivíduos que assumiam um comportamento sexual muito estranho e que se revertia após o afastamento das entidades, e diferentes formas de criminalidade, algo que mais recentemente tem se visto muita relação entre obsessão e grandes criminosos, não é? Conta-se que certa feita o Chico visitava um presídio e um companheiro do movimento espírita disse assim: Chico, aqui deve estar cheio de obsessor, não é? E o Chico voltou-se e disse: não. Eles já conseguiram o que queriam, agora eles vão cuidar da sua vida. Uma outra experiência que nos parece oportuna examinar é da psicóloga Edith Fiore. Edith se formou na América, fez pós-graduação na Universidade de Miami e começou a trabalhar no seu consultório com hipnose. O objetivo da hipnose é dar um relaxamento no indivíduo e permitir que ele consiga falar mais tranquilamente dos seus traumas, das suas dificuldades emocionais. Só que a Edith começou a observar o seguinte: quando alguns pacientes entravam em relaxamento pela hipnose, eles começavam a falar como se fosse uma outra personalidade. E nos diálogos com essas personalidades, ela verificou que muitos deles eram personalidades dos mortos. E aprofundando no diálogo, ela verificou que aquilo que seu paciente estava sentindo era decorrente dessa personalidade estranha. E na medida que ela conseguia esclarecer essas personalidades, seus doentes melhoravam. Ela então acumulou uma experiência de mais de 500 pacientes que ela considerou cuja moléstia era decorrente de uma influenciação espiritual, isso durante um período de 17 anos, e publica um livro chamado Possessão Espiritual, onde ela narra muitos dos seus exemplos e dos seus casos. Nesse livro ela relaciona alguns sinais que podem estar relacionados à obsessão. Nível baixo de energia, o indivíduo que se sente profundamente cansado, sem força para fazer as coisas, sem motivação para fazer as coisas. Mudanças de gênio, ou um vai-vem de estados de espírito, acorda alegre, fica triste, depois volta a ficar alegre de novo. Vozes que falam com você, indivíduos que começam a ouvir vozes, muitas vezes estão registrando essa influência. Abuso de drogas, incluindo álcool, ela nota que grande parte dos dependentes químicos sofre uma influência obsessiva, que não é a causa do vício, mas que agrava o vício. Um comportamento impulsivo, pessoas que estão sempre dando respostas bruscas, agindo de forma impensada, problemas de memória, dificuldades de concentração, um início repentino de ansiedade e depressão, indivíduos que sempre foram bem-humorados, que foram indivíduos tranquilos e repentinamente, sem um motivo lógico, começam a sentir-se profundamente angustiado, uma angústia sem sentido, sem modificação, ou mesmo uma tristeza profunda, sem nenhum motivo que a justifique. Início repentino de problemas físicos sem causa manifesta, uma obsessão física, ou seja, caracterizada por uma doença aparentemente orgânica, mas que, na verdade, é causada pelo espírito, né? Alergias inexplicáveis, dores pelo corpo, e reações emocionais estranhas, desagradáveis, diante de leituras edificantes. Essa é uma condição que muitas pessoas se referem. Elas estão relativamente bem até começarem a fixar em algo edificante, uma palestra, um livro, e notem que começam a ser acometidas por coisas desagradáveis, esquisitas, que as obrigam a parar de ler e que as obrigam a se afastar daquela atividade no bem. E, finalmente, uma terceira experiência que nós gostaríamos de compartilhar, do Dr. Inácio Ferreira. O Dr. Inácio se forma na Universidade do Rio de Janeiro e retorna para a sua terra natal, Uberaba, em 1933. O Dr. Inácio não era espírita, mas tinha muitos amigos espíritas. E os espíritas de Uberaba haviam construído um hospital para tratamento de moléstias mentais com orientação espírita. E não tinham nenhum médico para assumir aquele hospital. O hospital era um hospital muito bem estruturado, só que sem médico. E convidam o doutor Inácio para tocar aquele empreendimento. Ele não era espírita, mas precisava trabalhar. E ele começa a trabalhar ali e decide estudar a doutrina espírita, na medida que ele tinha muitos amigos espíritas. E a orientação do hospital seria uma orientação espírita. E ele, então, trava conhecimento
com Dona Maria Modesto Cravo, cuja família era uma família tradicional em Uberaba e que foi a grande responsável pela construção do hospital. Maria Modesto Cravo foi curada de uma obsessão muito grave, graças aos cuidados de Eurípides Barçanufo, na cidade mineira de Sacramento. E Dona Maria Modesto, então, vai ser a grande médium a acompanhar o Dr. Inácio. Ele interna os doentes e os casos de obsessão são tratados através de uma incorporação das entidades obsedientes através da Dona Maria Modesto Cravo. E ele vai adquirir uma grande experiência, principalmente em casos graves, aqueles casos de indivíduos que haviam obrigatoriamente sido internados porque a obsessão se manifestava principalmente através de loucura. Então, esse caso, por exemplo, era um rapaz de 21 anos, era lavrador em Goiás, que viera se internar em Uberaba, porque ele fora acometido há alguns meses de um quadro muito estranho. Esse quadro, ele alternava um período de profunda agitação, onde ele referia dores, principalmente dores abdominais. E passada essa crise, ele mergulhava num quadro de sonolência e ficava horas e dias apagado, dormindo profundamente. Saía do quadro de sonolência e voltava ao quadro de agitação, referindo muitas dores. A entidade obsessiva foi doutrinada através de Dona Maria Modesto Cravo. Era um espírito que morrera após muitos meses de uma úlcera gástrica que lhe causava muitas dores. E para se aliviar dessas dores, ele se viciara em narcóticos, em opioides derivados da morfina. E era esse espírito que estava transferindo para o jovem sensações, ora de dor profunda, em decorrente da úlcera, ora da manifestação dos opioides, que fazia com que ele entrasse num quadro de profunda sonolência. Essa senhora é um caso muito curioso, ela foi internada por delírios relacionados ao ciúme. Ela começou a achar que o marido a estava traindo, era uma senhora já de uma certa idade, e só pensava nisso, e ficava infernizando a vida do marido, e os filhos sem saber o que fazer, porque ela já não cuidava da casa, ficava fuçando nas coisas do marido, acompanhando aonde ele ia, e foi então internada em Uberaba. E após alguns meses, a entidade se manifesta. Era um espírito de uma mulher morta e que narra a sua história. Ela fora companheira do seu atual marido quando ele ainda era jovem, ele era caminhoneiro, e passara em determinada cidade do interior de Minas, se amaziava com ela. Mas depois a abandonou, foi embora e nunca mais deu notícia. E ela havia se engravidado dele, sem condição de cuidar do filho, ela acaba dando fim da vida através do suicídio. E reencontra o casado muitos anos depois. Não consegue atingi-lo, possivelmente porque ele não tinha uma faculdade de medicina ostensiva, mas consegue atingir a sua esposa, desencadeando esse quadro patológico de ciúme. Esse outro caso de uma mocinha de 16 anos que repentinamente assume ideias fixas religiosas, só quer saber de rezar, abandona a escola, fica o dia inteiro ajoelhada com uma Bíblia, ela é levada então para o sanatório, o doutor Inácio começa o tratamento, e vai se manifestar através de Maria Modesto Cravo, um espírito que fora um padre e um espírito que fora uma irmã de caridade. Os dois conviveram com ela numa encarnação anterior. Ela fora realmente irmã de caridade, mas tivera relações libidinosas com uma outra irmã e esse padre. E ela já reencarnara, mas com a aproximação daquelas entidades que ainda estavam na dimensão espiritual, ela passou a vivenciar uma religiosidade patológica, doentia, que a vinculava ao passado, aquelas relações tão desagradáveis e inoportunas na sua vida. E, finalmente, um caso de uma tuberculose, um rapaz lavrador da região de Uberaba, que contraiu uma tuberculose muito grave e que estava caminhando para a morte, porque nada conseguia melhorar a sua situação. Ele foi internado e manifestou-se uma entidade, um espírito, que havia morrido de tuberculose, não sabia que estava prejudicando o rapaz, portanto, era uma obsessão inconsciente, e esse espírito foi esclarecido, foi afastado do cidadão, e ele, então, recebeu alta completamente curado. Quando nós examinamos essas manifestações da obsessão, naturalmente nós pensamos assim, mas que elementos nós temos para diferenciar uma doença mental obsessiva daquela patológica? Porque nós examinamos
Muitos desses sintomas que nós relatamos hoje foram relatados quando nós conversamos sobre depressão, esquizofrenia, diferentes enfermidades. Que elementos nós temos para diferenciar que em dado indivíduo os seus sintomas sejam decorrentes da influência de um espírito, ou seja, uma lesão física, ou seja, uma alteração no funcionamento do cérebro? É claro que as doenças mentais de natureza orgânica, elas serão diagnosticadas por médicos especializados através de exames. Obviamente, com uma ressonância magnética, exames de sangue e outros exames, poderão definir, concluir por uma lesão física. Mas muitas vezes as doenças mentais que nós chamamos de patológicas, que Allan Kardec chamava de orgânicas também, elas não são diagnosticadas através de exames, uma depressão grave ou uma psicose, não há exames que fazem esse diagnóstico. Nesses casos, como nós vamos diferenciá-las de uma obsessão, já que os sintomas são muito parecidos? Na verdade, o Dr. Bezerra de Menezes, num livro escrito ainda quando encarnado, denominado A Loucura sob Novo Prisma, ele vai dizer algumas coisas curiosas nesse processo de diferenciação. Ele vai dizer o seguinte, olha só, as manifestações apreciáveis das duas espécies são as mesmas. Ele vai dizer que tanto as doenças mentais de natureza orgânica, quanto as doenças mentais de natureza obsessiva apresentam os mesmos sintomas. Segundo, compreende-se dificílimo deve ser o diagnóstico diferencial. Praticamente é impossível, diante de um paciente que nos apresenta com um quadro de transtorno psíquico, a gente afirmar categoricamente que aquilo é uma doença da esfera psiquiátrica ou é uma obsessão. E ainda conclui o Dr. Bezerra, quem vê um louco, vê um obsidiado. Tanto que até hoje se tem confundido um com o outro. E ele vai mostrar, então, que, na verdade, o diagnóstico diferencial é praticamente impossível, mas que não é tão importante assim esse diagnóstico diferencial. Por quê? E ele vai dizer, nós vamos oferecer a ambos os doentes os diferentes recursos que nós possuímos. No nosso próximo encontro, iremos concluir essas nossas reflexões examinando a nossa conduta, o que a doutrina espírita tem a oferecer na solução dessa condição tão frequente e tão grave. Até lá.